Fala, torcedor! Aqui é o 12º jogador e no vídeo de hoje iremos falar sobre a pré-Libertadores que está pegando fogo. De um lado, dois brasileiros estão classificados, o Bahia de forma tranquila e o Corinthians com muito sofrimento, e nós daremos detalhes de cada uma das partidas. E do outro, um Boca Juniors que protagonizou um dos maiores vexames de sua história, sendo eliminado por Alianza Lima em plena La Bombonera na pré-Libertadores. Torcedor, vamos começar falando para os argentinos. O Boca dá adeus à Libertadores. Um dos maiores times do nosso continente está fora da Libertadores da América de forma muito, mas muito precoce. E eu acho que poucos esperavam isto. A gente vem falando, né? O futebol argentino ele tem vivido um momento muito duro quando se trata de clubes. De seleção, a gente está aqui para falar que a Argentina é a melhor seleção sul-americana ainda na atualidade, venceu a última Copa do Mundo e vai muito bem nessas atuais eliminatórias para a Copa do Mundo de 26. E ainda continua sendo, para mim, hoje a seleção a ser batida dentro do nosso continente, né? O Brasil está bem longe de ser essa seleção que antes até da Copa de 22 era melhor que a Argentina, mas acabou que depois disso a maré mudou. Mas em questão de clube, né, o mundo de clubes argentinos vive assim um momento assim absurdo. Nunca se teve na Libertadores um domínio tão grande de brasileiros. Né, o maior domínio dos brasileiros tinha sido ali no início da década dos anos 10, né, que o Inter ganhou em 10, o Santos em 11, o Corinthians em 12 e o Galo em 13. Né, em 14 já foi o São Lourenço. Né, então já teve ali essa sequência, né? Inter, que eu falei, Inter, Santos, Corinthians e Galo, foram 4. Mas agora, desde 2019, os brasileiros vêm dominando a Libertadores. Isso mostra, obviamente, né, a decadência dos times argentinos. Eu sei que o Boca chegou recentemente em 23 na final contra o Fluminense, né, mas também chegou capenga. Se fosse campeão, seria aí o pior campeão da história da Libertadores, porque passou por todas as fases nos pênaltis e quase que ainda conseguiu levar a grande final para os pênaltis, também contra o Fluminense. Então, o momento que vive as equipes argentinas desde 2019, ela é terrível. Nunca se teve tanto domínio dentro da Libertadores assim para os brasileiros. Normalmente os argentinos sempre tinham aí a maior sequência de títulos e os times argentinos costumavam causar muitas dificuldades, né? Costumam falar que hoje a Libertadores virou praticamente uma nova Copa do Brasil. Se a gente for analisar, tipo, ano passado, se o Flamengo passasse do Peñarol, seria Flamengo e Botafogo ou Flamengo e São Paulo na semi. Do outro lado, teve um Fluminense e Grêmio na primeira fase de mata-mata, e quem passasse pegava o Galo, que era outro time brasileiro. Ou seja, a gente tinha em boa parte do chaveamento equipes brasileiras. Só não tinha na parte que o River ficou. Foi até por isso que o River foi tão longe. Depois tomou um cacete do Galo na semifinal. Para você ver o nível de disparidade. Hoje o River é o time argentino mais consistente. E mesmo assim você vê o nível de disparidade. O Galo meteu 3-0 nos caras aqui no Brasil o ano passado na semifinal da Libertadores. Então a disparidade hoje ela é gigantesca. Sim, uma diferença de nível gigante. Tanto em investimento quanto dentro de campo mesmo. As equipes argentinas hoje não competem no mesmo nível que as equipes brasileiras. É assim, surreal. E essa eliminação do Boca, ela é um absurdo. É assim, acho que ninguém esperava que o Boca fosse eliminado para o Alianza Lima. O Alianza Lima é um dos times que tem o pior retrospecto em Libertadores. É um dos times que sempre que chega na fase de grupos, fica em último no grupo, é saco de pancadas, é um time que tem muitos problemas, assim, absurdo. É uma vitória do Alianza Lima que vai ficar marcada na história, positivamente para o time peruano e, obviamente, como o maior vexame, talvez, da história do Boca Juniors. E esse vexame está muito atrelado ao nome do Cavani, né? Porque ele não só perdeu o gol nos acréscimos, um gol sem goleiro, um dos gols talvez mais perdidos da história da carreira do Cavani, como para mim é uma contratação que chegou tão badalada, que chegou como, tipo, nossa, trouxemos um dos maiores artilheiros do futebol sul-americano recente e ele vai dominar o futebol argentino, e era o que eu esperava. O Cavani chegou aí ser cogitado em Grêmio, em Corinthians, em outros clubes brasileiros. Quando ele foi pro Boca, muito torcedor do Grêmio, por exemplo, ficou triste, né? Depois veio o Suárez, acabou essa tristeza. Mas o Cavani vive um momento, desde que ele chegou no Boca, terrível. O Cavani tem lampejos
de boas partidas pelo Boca. No jogo contra o Palmeiras, naquela semifinal, ele faz o gol, né, que abre o placar, e depois o Palmeiras vai empatar e vai para os pênaltis, mas ele perde a penalidade. E ontem ele perdeu o gol mais feito da história. Um gol completamente sem goleiro, ele fura a bola com o pé direito, ela pega no esquerdo, pega no pé direito que tá voltando do movimento do chute. Foi assim um lance bizarro de um atacante que ele é muito bom. O Cavani viveu momentos assim fantásticos na Europa, no Paris Saint-Germain, até na passagem curta dele no United ele viveu momentos legais. Então o Cavani é um atacante muito cobiçado e para mim assim, até o momento, ele flopou e flopou demais. E o torcedor do Boca para mim tem que criticar sim o Cavani. Tem que criticar obviamente o time todo. E boa parte dos veículos de imprensa argentinos, né, que falam de Boca, disseram e reclamaram muito do primeiro jogo do Boca, onde o Boca foi lá para o Peru para enfrentar a Alianza Lima e foi para se defender, foi para sair vivo de lá. E até que saiu, você sair com uma vantagem de 1-0, tendo que jogar na Bombonera na volta, o Alianza Lima precisava de um milagre. E foi o que o Alianza Lima fez ontem. O Boca fez mais um jogo terrível. Não foi bem o Boca. Não foi bem, nem um pouco bem. Boca deixou a Alianza Lima até que confortável no jogo em alguns momentos. Saiu na frente, depois o Alianza Lima foi buscar, para você ter uma noção, né? O Alianza Lima tem 2 atacantes acima dos 40 anos. Hernan Barcos, aquele mesmo de Palmeiras, Cruzeiro, Grêmio aqui do Brasil, e o Guerreiro, que aí é Corinthians, Inter, Flamengo, tudo mais, campeão mundial pelo Corinthians, gol do Mundial, tudo mais. Ele tem 2 atacantes acima dos 40 anos. Ontem o Barcos, inclusive, empatou o jogo. Depois o Boca foi fazer o segundo gol e criou e foi melhor que o Alianza Lima. Criou mais chances, né? Não foi tão melhor assim também. Mas poderia ter classificado até no tempo normal. Mas aí vai para os pênaltis. Minutos antes dos pênaltis, o seu goleiro, que você contratou porque ele é experiente, porque ele tinha um sonho de jogar no Boca, simplesmente pede para sair e bota um moleque de 20 anos para a disputa de pênaltis. Numa pré-Libertadores, numa pressão danada, porque o time não fez um bom jogo, e tá indo para os pênaltis contra um time fraquíssimo, que é o time da Alianza Lima. No final das contas, o moleque até acertou 2 cantos, mas não pegou nenhum pênalti, e o Alianza Lima eliminou o Boca Juniors. Um dos maiores times do continente caiu na segunda fase da pré-Libertadores. Bizarro, né? O momento do Boca ele é bizarro. O que a gente fala, em 2023 chegou na final da Libertadores daquele jeito que eu já citei aqui, passando por todo mundo nos pênaltis, só porque tinha um baita goleiro que era o Romero. O Romero pega muito pênalti. Eu não sei nem por que ele não é goleiro do Boca ainda. Acho que ele teve briga aí com a torcida e algo desse tipo, né? Mas o Romero foi muito bem naquela Libertadores, principalmente nas penalidades, ele fechou o gol. Contra o Palmeiras ele pegou 2, por exemplo. Né? E simplesmente o Marquezinho não quis ir para a disputa de pênaltis, cara. Não quis. Ele pediu para sair, cara. Ele saiu aqui do futebol brasileiro, né? Muita parte da torcida do Grêmio criticava muito ele em disputa de pênaltis, que ele não acertava o canto, que ele era um péssimo pegador de pênaltis. Mas você jogar esse BO na mão de um moleque de 20 anos, sendo que você foi contratado para substituir o Romero e para ser esse goleiro experiente para Libertadores, é assim bizarro a atitude do Marquezinho, né? É bizarro. Você jogou um moleque de 20 anos num fogo gigantesco. E agora, o torcedor do Boca com certeza está revoltado, porque nem para Sul-Americano o time vai. Inclusive, relembrando aqui o momento, né, depois daquela final de 23, o Boca ano passado jogou só Sul-Americana e esse ano veio para pré-Libertadores, para você ver o nível que o Boca Juniors atingiu. Pré-Libertadores, né, nem conseguiu classificar direto para Libertadores, algo que já era bizarro de se pensar. Né, o Boca jogar Sul um ano e no outro ir para pré-Libertadores. Sim, inacreditável. E ainda mais ser eliminado por esse Alianza Lima aqui. Gente, vamos falar a verdade aqui. É pior, é muito fraco. É um dos piores times aí que jogam Libertadores atualmente. Inclusive, esse Alianza Lima irá enfrentar o Deportivo Iquique. Tô tentando pegar o nome do time aqui, é Deportes Iquique. Um time chileno. Irá enfrentar o Deportes Iquique, um time chileno. O Iquique eliminou outro gigante, né? O Santa Fé da Colômbia, o Independiente Santa Fé da Colômbia, foi eliminado pelo Iquique, e aí quem classificar vai para a fase de grupos, vai para o sorteio da fase de grupos, e quem perder cai para a Sul-Americana entre Iquique e Alianza Lima. Vamos partir então para falar dos brasileiros? Vamos falar aí dos nossos brasileiros. Começar pelo brasileiro que fez o dever de casa, começar pelo Bahia. O Bahia tinha uma dificuldade tremenda, que era enfrentar o The Strongest na altitude de La Paz no jogo de ida, e fez o dever de casa. Tinha que sair de La Paz vivo,
E foi o que o Bahia fez. E saiu muito vivo, tá? Se saísse com 1-0 do Strongest lá, já era vivíssimo. Com 1-1, veio muito vivo. Nossa, mas veio muito vivo. Muito. Né? Porque a gente sabe, é desumano jogar naquela altitude lá de La Paz, né? 4.000 e poucos metros. É surreal a Conmebol permitir isso ainda. É gritante o quanto que o nível do jogo ele cai. Sim, porque o time brasileiro não consegue, mano. É muito diferente, é muito difícil de jogar. É falta de ar, é o tempo de bola, é tudo muito diferente. E isso dá muito privilégio à equipe que joga lá constantemente, que é o caso da Strongest, o caso do Bolívar. E o Bahia tinha que sair de lá vivo e saiu. E aqui, mano, no jogo da volta, fez o seu dever. Amassou a equipe do The Strongest. Normalmente os times da Bolívia eles são assim, né? São jogos muito difíceis lá na Bolívia. O Flamengo passou muito mal com o Bolívar no passado, quase foi eliminado pro Bolívar, tá? Porque não conseguiu fazer um ótimo resultado aqui no Maracanã, né? E quase o Bolívar foi muito superior ao Flamengo lá na Bolívia, mas isso é normal, os times bolivianos sobram lá e quando vem pro Brasil é isso aí, cara. É passar, mano, é passar por cima do time boliviano. Quando o jogo de ida é lá e o jogo de volta é aqui, é até mais fácil. Quando o jogo de ida é aqui, é mais problema, porque se você não faz resultado no primeiro jogo, aí você vai sofrer muito lá na Bolívia. O Bahia teve essa sorte, né, de decidir o confronto em casa. E aí aqui em casa foi uma massa. Eu tô olhando aqui pro lado porque tem as informações, tá? Tem as estatísticas do jogo. O Bahia deu 23 chutes, finalizações. Tá? Ele deu 23 finalizações contra 3 do The Strongest. 8 finalizações do Bahia no gol, The Strongest nenhuma no gol. Na posse de bola, 72% para o Bahia, 28% para o The Strongest. Surreal. O The Strongest teve um jogador expulso lá no jogo de ida, né? Teve ali um jogador expulso e também teve um jogador expulso aqui no jogo da volta. Tá? Teve um jogador expulso lá com 5 minutos no jogo de ida e no jogo da volta aos 45 ali no finalzinho do primeiro tempo. Foi expulso, já estava 1-0 Bahia, gol de pênalti do Lúcio Rodrigues, tá? Inclusive, cara, o Bahia, muito interessante, né? O Bahia City aí, muitos investimentos interessantes, Lúcio Rodrigues, William José, um baita atacante, Eric Pulga, então tem um time muito legal na mãos do Rogério Ceni. Então veio o Nestor agora, já tem Carlos Alexandre, já tem Geluca, já tem Everton Ribeiro, então tem um time muito bacana e esse Bahia pode ir longe nessa Libertadores, cara. Eu acredito bastante nesse Bahia aí, como eu tô falando aqui, surrou o The Strongest, fez a sua parte, se classificou tranquilo e vai enfrentar o time do Uruguai, tá? O Boston River. O Boston River que venceu em casa de 1-0 no Nublense, time chileno, e empatou hoje em 1-1 lá no Chile e está na próxima fase e vai enfrentar o Bahia. Ou seja, o Bahia enfrenta o Boston River na terceira e última fase, como eu disse lá no jogo do Alianza Lima, quem classificar vai para o sorteio da fase de grupos da Libertadores e quem for eliminado vai para o sorteio da fase de grupos da Sul-Americana. Tá, o Boca, como eu já disse, não joga mais nada, não joga nem Sula e nem Libertadores. E aí vamos passar para o ponto mais crítico dentre os dois brasileiros dessa pré, que foi os 180 minutos do Sport Clube Corinthians Paulista contra o time da Venezuela, a Universidade Central da Venezuela, o famoso e que ninguém conhecia UCV, e que para mim foi assim um dos piores times que eu já vi na vida. Eu acho que só perde para um time que o São Paulo enfrentou ano passado na Libertadores, na fase de grupos, um time que era verde e laranja, que também era assim horroroso, tá? Mas eu acho que tinha até altitude lá na casa dos caras, se não me engano, mas também era horrível. O Corinthians enfrentou esse time, o sexto colocado do Campeonato Venezuelano. Pra você ter uma noção, o Deportivo Táchira, que é o melhor time da Venezuela, tá? O melhor. Quando pegou o Palmeiras, recentemente, numa das Libertadores que o Palmeiras foi campeão, o Palmeiras acho que meteu 11 no agregado pra cima dos caras assim, passou por cima, tá? Passou por cima desse time, que é o melhor time da Venezuela. O Corinthians pegou um dos piores times que eu já vi na minha vida. E muito por conta de falta de postura da equipe, o Corinthians por pouco não foi eliminado. A sorte do Corinthians é que o time era horroroso. Porque senão, poderia ter sido eliminado hoje. A sorte do Corinthians é que o time era ruim e que o Hugo Souza estava inspiradíssimo. Fez grandiosas defesas hoje. Grandes defesas. Baitas defesas.
em erros assim defensivos grotescos do Corinthians. O que é o começo de temporada do André Ramalho, hein? O que é? O torcedor corintiano deve estar tendo urticária de pensar que um dos seus melhores zagueiros da temporada passada, que chegou a resolver o sistema defensivo ano passado e foi bem em certos momentos, fazendo um início de temporada assim tenebroso, terrível, marcando muito mal posicionado. É um absurdo, tá comprometendo muito o sistema defensivo do Corinthians, que já tem os seus defeitos. Porque o Mateuzinho não é um lateral que defende bem. O Bidu, muito menos que o Mateuzinho. E o João Pedro Choca, um moleque de 20 anos, que hoje, pra mim, é o melhor zagueiro do Corinthians nesse início de temporada. Um moleque de 21 anos, que voltou de empréstimo do Ceará. Então é bizarro o momento defensivo do André Ramalho. E o Ramon Dias vai ter que trabalhar muito. Porque, pra mim, o Corinthians tomar 3 gols num time desse nível aí, que é esse time da Venezuela, é absurdo, tá? É assim, sendo 2 deles em casa, sabe, gente? É bizarro. No primeiro jogo, eu fiz em live, né? Falei em live sobre o jogo e eu disse que muito do mau resultado do Corinthians na ida, que foi 1-1, foi por conta da má vontade. E que eu imaginava que os jogadores iriam ser cobrados, iriam se cobrar, a comissão técnica iria cobrar e a atitude seria muito diferente aqui em casa. Não foi o que aconteceu, mano. O Corinthians em vários momentos desdenhou do adversário, jogou sossegado, no final das contas conseguiu classificar, mas foi no susto. Foi suando sangue. Foi suando sangue. E mostra um pouco que o salto estava lá em cima quando o Thales acabou de entrar e no primeiro lance que ele tem dentro da grande área, ele tenta um passe de letra. Cara, o torcedor corintiano vai penar, né? A gente fala aqui, Corinthians parece que joga Libertadores e não aprende a jogar o campeonato. Não aprende, mano. Que Libertadores, o time pode ser horroroso, pode ser de segunda divisão venezuelana. Mas se você deixar os caras sonhar, deixar os caras acreditar, você jogar da forma que o Corinthians jogou tanto na ida quanto agora na volta na Neoquímica Arena, olha o que aconteceu. Mas o Corinthians não aprende, mano. O Corinthians não aprende. É que o time dos caras era assim horroroso. Que antes do Corinthians fazer o terceiro gol ali com o Yuri Alberto, o Alberto inclusive fez 2 gols hoje, perdeu algumas chances, mas fez 2 gols hoje, foi muito importante. O Memphis também, para mim, fez um jogo muito bacana, teve 2 grandes chutes ali que o goleiro da UCV fez 2 milagres, deu assistência também para o Matheus Bidu e tudo mais. O André Carrillo também, para mim, fez uma partidaça, mas o Garro apareceu pouco, achei que o Garro ainda tá pegando o ritmo. Acho que o Garro ainda não tá 100%, querendo ou não, ele começou a jogar há pouco tempo, né? Ele não começou desde o começo do ano por conta de todos os problemas e por conta da lesão lá e tal. O sistema defensivo do Corinthians hoje é o maior problema. Mas, assim, é bizonho o que o Corinthians fez. É bizonho. Pra mim, não entra na minha cabeça. O Corinthians enfrentar um time desse nível aí, porque ele é muito ruim, tá? O time é muito ruim. E como eu vinha dizendo, né? Antes do Corinthians fazer o terceiro gol, teve uma chance ali. Acho que o Garro erra um passe, acaba gerando um contra-ataque, algo acima. Que se o cara não tropeça na bola, se o cara não é horroroso e tropeça na bola, o André Ramalho estava muito mal posicionado no lance. Se você tiver à disposição aí os lances do jogo, reprise, algo desse tipo, chega e coloca ali nos minutos antes do gol do Corinthians, alguns minutos antes. O cara, sim, mano, se ele não é horroroso e tropeça na bola, o André Ramalho tava muito longe da jogada. Ele só chega porque o cara apanha da bola. E o cara poderia fazer o terceiro gol, mano. Eliminar o Corinthians, mano. Simplesmente. Corinthians poderia ter sido eliminado por um time assim, mano. Eu não quero chamar de várzea, porque pra mim vai ser um desrespeito aos times de várzea do Brasil. Porque é horrível, gente. É um time tenebroso de ruim. Uma das piores equipes que eu já vi na minha vida. Não, péssimo. Eu disse na minha live. No primeiro tempo lá da Venezuela, os caras não conseguiam comprar um tiro de meta pra dentro do campo. As viradas de bola dos caras eram todas pra fora. E simplesmente eu vou mostrar aqui as estatísticas pra vocês, tá? Simplesmente vou mostrar as estatísticas pra vocês. No final dos contos, o Corinthians teve 26 finalizações. Porém, só 8 delas no gol. E o time da UCV teve 6 chutes no gol. Um time sexto colocado no campeonato venezuelano, horroroso, deu 6 chutes no gol do Corinthians. Bizarro, bizarro. Defesas do goleiro. Deixa eu ver se eu acho aqui a informação, mano. O goleiro dos caras fez 5, o Hugo Souza fez 4. Tá bom? 4. Então, gente, é bizarro. Nós, quando o Corinthians terminou aqui com uma posse de bola
melhor e tudo mais, mas é bizarro. E o Memphis falou palavras muito legais ali na entrevista pós-jogo, que ele disse que o time tem que lembrar e não pode se esquecer da onde eles estavam há 6 meses atrás, que era na zona de rebaixamento do Campeonato Brasileiro. Ou seja, foi um recado para os jogadores. Falou, pô, 6 meses atrás a gente estava aqui. Não é porque a gente está aqui hoje que a gente tem que jogar dessa forma, cara. E ele disse, o Corinthians tem e é. Acho que até ele afirmou, se não me engano, é o melhor time e tem possibilidade de ser o melhor time do continente, da América. Porém, hoje não joga o futebol de melhor time da América. São palavras assim, descascando o time, tá? Descascando e mostrando que, pô, precisa acordar, mano. Precisa acordar. Precisa jogar. Não pode entrar da forma que entrou. Na próxima fase vai pegar o Barcelona de Guayaquil, que é um time muito mais casca-grossa, que tem altitude, eu sei que não é muita, mas tem altitude. Tá lá em Guayaquil, tá? O Barcelona de Guayaquil pegou o El Nacional, venceu de 1-0 fora de casa, empatou hoje em casa por 1-1. Não é um time absurdamente forte, mas é aquele ponto. Se o UCV, que pra mim é um dos piores times que eu já vi na vida, deu tanto trabalho pro Corinthians, o torcedor corintiano tem sim que estar preocupado quanto ao jogo contra o Barcelona de Guayaquil. Porque o Barcelona de Guayaquil é muito superior a essa equipe da UCV. O Mirassol, que o Corinthians vai pegar no final de semana, é 3 vezes mais superior que esse time da UCV. Então, o Corinthians tem que acordar. Não pode achar que é porque é melhor, que terminou o ano sendo um dos melhores times do futebol brasileiro, dos melhores futebol, uma das melhores equipes da América, que tem que entrar desse jeito que entrou na UCV nos 180 minutos, tá? Não foi só lá no jogo de ida, não. O jogo da volta também, o Corinthians em muitos momentos relaxou. Relaxou. Então, que abre o placar com 3 minutos, toma aos 6. Depois faz aos 40, 2-1. E aos 46, nos acréscimos, toma o 2-2. O Corinthians teve 9 minutos em vantagem no confronto. Depois dos minutos finais. Né? Depois do gol do Alberto, já no finalzinho do jogo. Então é bizarro. É assim, algo inadmissível a atuação do Corinthians nos 180 minutos contra uma das piores equipes que eu já vi na minha vida. Então já deixo aqui para o meu torcedor corintiano que sim, tem que se preocupar quanto ao Barcelona de Guayaquil. Ainda mais se o jogo da volta for lá. Se o jogo da volta for na Arena, tem que se preocupar ainda? Tem, mas menos. Se o jogo da volta for lá, vai ser um perigo gigantesco do Corinthians e parar numa Sul-Americana. Com o time que tem. Tendo um jogador que ganha 3 milhões, o Yuri Alberto que ganha mais de 1 milhão, tendo o Carrilho que deve ganhar perto de 1 milhão, tendo o Coronado, que é um cara que ganha muito e tá no banco, tendo o Rodrigo Gago, que para mim é um dos melhores meias do continente, tendo o Breno Bidon, que é uma baita joia, tendo um time do meio para frente muito interessante. Mas na defesa, o principal problema desse Corinthians dessa temporada é essa defesa. O ano passado ela já era muito fraca, quando chega o André ela dá uma melhorada, o trabalho do Ramon evolui. Em vários momentos, inclusive, eu me lembro do Ramon ter usado 3 zagueiros, porque o time sofria muito defensivamente. Né? O time chegou a usar 3 zagueiros em vários momentos, inclusive no 2-0 contra o Palmeiras, que eu fiz pré-jogo, pós-jogo, quer dizer, aqui no canal, quando ele jogou com 3 zagueiros. Tá? Então, eu não sei se ele vai voltar a esse esquema de 3 zagueiros, ou se ele vai querer manter esse esquema de linha de 4, mas que até o momento é uma peneira, tá? É uma peneira. Principalmente porque o André Ramalho faz um início de temporada patético. Então, essa é a minha visão. O torcedor concorda comigo? O Boca fez um dos maiores vexames da sua história. O Corinthians quase foi eliminado por conta de má vontade. E o Bahia? Bateu mesmo no adversário e fez o seu dever de casa? Você concorda comigo ou também pode discordar? Deixa aqui nos comentários. Mas se você gostou do vídeo, deixa o seu like, se inscreve aqui no canal e também segue o 12º Jogador em todas as nossas redes sociais, onde a gente posta conteúdos praticamente diariamente. Obrigado e até uma próxima.